Graças a Deus. Sim, Jesus, Tu és tudo para mim. Quem é que está de acordo com esta frase? Tu és tudo para mim, Jesus. Amém. Com esta frase é muito mais fácil nós vivermos a nossa vida. Jesus sendo tudo para nós. Eu antes de trazer a mensagem desta manhã, eu gostaria de reconhecer a presença de algumas pessoas. Nós temos ali, naquele lado direito, o Ricardo. O Ricardo está... Pode ficar de pé, Ricardo? Ricardo, é só mesmo para as pessoas conhecerem. O Ricardo, ele veio e disse, pastor, hoje faz 11 anos, exatamente 14 de novembro, há 11 anos atrás, que eu fui batizado aqui, não é? E então ele queria vir aqui celebrar conosco. Ele vive longe, nos Olivais, não é? Eu ia dizer Olivais, mas não tinha certeza, nos Olivais. E então ele não pode estar conosco, não consegue estar todos os domingos, mas é uma alegria tê-lo conosco. De vez em quando ele vem, e é fruto do trabalho dos irmãos Fernando e Maia Cunha, não é? Hoje eu estava a dar testemunho de que vive hoje uma vida completamente liberta de todos os vícios, todos os maus hábitos anteriores ao conhecimento de Cristo Jesus, e ele só dá glórias a Deus por isso, não é, Ricardo? Muito obrigado. Teve um grande acidente também, Deus o poupou, Deus o trouxe de volta para continuar a viver. Deus tem um propósito, não é? Na vida do Ricardo. Obrigado por teres vindo hoje, Ricardo, tá? Que essa data se repita muitas vezes, muitas e muitas vezes. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Também temos aqui desse lado o Diego, é a primeira vez. Convidado? Não? Não? Indicação. Alguém indicou, então indicaram bem. Hã? A prima da Miriam é amiga. Isso. Bem-vindo, Diego. Vem mais vezes, tá? É uma alegria para nós. Também é bom vermos ali a Cremilde com o Lucas, não é? A Cremilde já tinha vindo algumas vezes este ano, mas o Lucas faz algum tempo, não, Lucas? Que bom. Podemos rever o Lucas também esta manhã. E agora aqui na primeira fila temos o Marcos e a Isa, e bem no meio a mãe do Marcos, não é? Que é a Lúcia. Lúcia, que alegria voltar a vê-la e tê-la conosco nesta manhã. Bem-vindos a todos, aqueles que estão conosco também a segunda, terceira, quarta e a enésima vez, não é? São todos muito bem-vindos, que Deus abençoe. Faltou alguém? Não, não é? Eu acho que são aqui da família da Sônia, não é? Ok, muito bem. Que alegria, que bom estar convosco nesta manhã. Eu queria convidar para abrir Mateus capítulo 22. Mateus 22. Temos aqui uma parábola de Jesus, parábola das bodas, diz aqui. A parábola das bodas, o convite para participar na festa de casamento aqui, nessa parábola. Encontraram Mateus 22? Eu acho que hoje vou precisar de água durante... Tem ali naquele cantinho. Se faz favor, obrigado. Muito bem. Então, Mateus 22. E passo a ler. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Mateus 22. Então, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem, dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu.
Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Bondoso Deus, nós reconhecemos a necessidade que nós temos de que o Senhor nos ilumine, o Senhor fale conosco, nos ensine nesta manhã, através desta parábola. Ó Deus, nós pedimos que o Teu Espírito vá à frente e prepare corações, abra o nosso entendimento, que não haja distrações, pensamentos que nos façam desviar daquilo que o Senhor quer dizer a nós nesta manhã. Então, nós queremos dedicar, Senhor, este tempo, as nossas vidas, ao Senhor. Fala conosco, ensina-nos, anima-nos, encoraja-nos, desafia-nos, corrige-nos. Nós pedimos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Bom, em primeiro lugar, temos que reconhecer que isto é uma parábola, não é? Uma parábola é uma comparação, uma ilustração, uma história, não é? Que tem a ver com a realidade, mas, obviamente, não é a realidade em si. É uma parábola, é uma comparação, é uma ilustração de uma realidade para transmitir um ensino moral, religioso, para transmitir alguma coisa importante às pessoas. Então, era muito comum, até hoje se usam parábolas, não é? E no tempo de Jesus ele usou muitas vezes as parábolas, não é? Então é uma parábola acerca do reino dos céus, uma ilustração paralela à história dos ouvintes. As pessoas que estavam a ouvir iriam perceber a maior parte daquilo que estava a ser dito, a ligação, a relação. E se não percebessem na hora, mais tarde, poderia aquilo cair a ficha, como dizem, né? E perceberem, afinal era isso que Jesus queria dizer naquela parábola. Para ter um exemplo de como isso é uma parábola, não é? Por mais que os casamentos, por vezes, demoram, aqui em Portugal é um dia todo, não é, Marcos? Não é? Nós estivemos lá um dia todo, não é? Então, normalmente é um dia todo aqui em Portugal. Há lugares, em África, em outros lugares do mundo, onde é uma semana, não é? Há lugares que é mais do que uma semana, não é verdade? Então, é um casamento prolongado, não é? Bastante prolongado. Mas reparem, neste caso, naquela cultura onde os casamentos eram prolongados, nós vemos no versículo 4, nós lemos assim: enviou ainda outros servos com esta ordem, dizer aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde as bodas. Portanto, está pronto, não é? É para servir. Mas no meio de tudo estar pronto, nós lemos no 7 e 8, o rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, eles incendiou a cidade, então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Quer dizer, aqui há um tempo em que as coisas iam estragar, não é? Se fosse na realidade, não é? Então isto é uma comparação, é uma ilustração, mas não é um facto real. É impossível isso acontecer enquanto a comida está pronta, está sobre a mesa, está posta, e agora vamos juntar um exército e ir ali numa cidade fazer, não é? Então é uma comparação, para nós entendermos alguma coisa através dessa parábola. E essa parábola fala sobre o processo de escolha, de eleição. Conforme esta parábola, nós vamos ver que foram convidados, alguns foram convidados e atenderam o convite. Esses que foram convidados e atenderam o convite foram os escolhidos, os eleitos. Alguns que estavam melhor posicionados recusaram. Estavam próximos, eram amigos, eram conhecidos, tinham noção das coisas, estavam bem posicionados. Era fácil, relativamente, parece que era fácil. Mas estes que estavam melhor posicionados recusaram. E nas palavras de Jesus, não foram escolhidos, não foram eleitos. Foram convidados, mas não foram escolhidos. Alguns outros que estavam podíamos dizer, muito mal posicionados, né? Aqueles que poderíamos dizer que são os improváveis, não é? Ninguém pensaria neles para a boda. Não conhece o noivo, não está perto, nunca ouviu falar, estão mal posicionados. Esses, quando foram convidados, atenderam com alegria e encheram a sala. Foram escolhidos, foram eleitos.
E um dos que compareceram, entre esses últimos, parece que foi com a motivação errada. Parece que não percebeu, não é? Ele veio, achou bom, uma festa, tal. É uma boda, uma festa de casamento. Eu quero ir. E foi, mas a motivação errada. Tanto é que nem se vestiu adequadamente e, estando na festa, foi rejeitado. Então, obviamente, nós estamos a falar sobre estar nos céus, não é? Estamos a falar sobre o reino dos céus aqui na terra, não é? O reino dos céus, a sua manifestação aqui na terra. Como é que acontece estas coisas? Então, a eleição na Bíblia, a definição de Jesus, de acordo com essa parábola, é Deus te convida e cada pessoa tem que aceitar o convite. Tem que aceitar o convite. Deus convida, nós aceitamos. Deus determina o lugar da festa, Deus determina a hora da festa, Deus determina os parâmetros da festa, quem entra, quem não entra, qual vestido que devemos vestir, não é? E nós aceitamos o convite. Temos a escolha de aceitar ou não o convite que Deus nos faz. Amém? Então, com essa introdução, vamos voltar à parábola. Né? O versículo 2 diz assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. E depois continua no versículo 3. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Na história dos ouvintes, que eram judeus no tempo de Jesus, esta primeira oportunidade tem a ver com o Antigo Testamento, o tempo dos profetas. Os profetas foram, anunciaram, o povo às vezes se arrependia e voltava, às vezes se desviava novamente, e em geral o desviar tornou-se mais comum do que o seguir, não é? E na verdade eles recusaram a oportunidade. Os profetas vieram e chamaram a atenção: não é assim, vocês estão mal, estão desviados, são idólatras, estão longe de Deus. E eles continuaram nos seus caminhos, continuaram fora dos caminhos de Deus. Então, na vida dos ouvintes, esta primeira oportunidade tem a ver com a missão, o trabalho dos profetas do Antigo Testamento. Depois nós podemos ler de 3 a 8. 3 a 8 diz assim, de 5 a 8, peço perdão. Eles, porém, não se importaram. É o 4. 4 a 8. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. E até o mataram. E o rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E aqui Jesus a falar com eles, provavelmente alguns iam entender, mas a maioria não. Por quê? Porque Jesus estava a falar sobre um momento a partir dele, a partir de Jesus. Os primeiros missionários cristãos, os primeiros enviados cristãos, os primeiros cristãos que anunciaram a boa nova do Evangelho na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então eles foram, convidaram aqueles mesmos, aquele mesmo povo, o povo judeu, que mais uma vez, não tendo aceito o convite dos profetas, também não aceita o novo convite. Claro que houve quem aceitasse, mas muitos não aceitaram. Muitos não aceitaram a ponto de maltratarem os enviados, a ponto de os matarem até, que é uma realidade. E Jesus aqui, ele faz aqui uma transposição de factos e de acontecimentos que depois, mais tarde, as pessoas iriam perceber que a corrupção do gênero, a corrupção do povo chegou a tal ponto que no ano 70 depois de Cristo, o imperador Tito vai e destrói a cidade de Jerusalém completamente. Destrói a cidade e mata a maior parte das pessoas que lá estavam. Então há aqui um cumprimento de tudo isso acontecer nesta segunda oportunidade, que foi também rejeitada pela maioria. Mas vamos focar mais na terceira oportunidade, que essa tem mais a ver conosco, né?
a terceira oportunidade, que está nos versículos 9 e 10. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. A quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reunindo todos os que encontraram, maus e bons. Pessoas com a vida mais ou menos organizada e pessoas com a vida completamente desorganizada, né? Pessoas com saúde e tal, sem vício, e pessoas completamente cheias de vícios, né? Bons e maus. Chamou-os, convidou-os, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Ficou repleta de convidados. Aqui nós vemos, na ótica dos judeus que estavam a ouvir essa história, o convite daqueles que eram completamente improváveis. Aqueles que não tinham nada a ver, não faziam parte do povo, não tinham a Torá, não tinham o Velho Testamento, não tinham acesso ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros da Bíblia, não tinham acesso à lei de Deus, não conheciam o templo em Jerusalém. Essas pessoas, na ótica deles, não tinham oportunidade, não tinham chance nenhuma, completamente improváveis. E Jesus diz, olha, vai e convida esses improváveis todos, porque todos são convidados para a festa. Todos. Não são só as pessoas deste povo, do povo judeu, do povo de Israel, mas todos são convidados. Todos são convidados. Sem barreiras culturais, sem barreiras geográficas. E isto foi surpreendente para a igreja. Quando nós lemos em Atos, nós vemos Pedro, quando ele começa a ser chamado por Deus para pregar o evangelho aos não-judeus, ele fica, aquilo dá um nó, ele não tá preparado. Atos 10, não é? Ele não está preparado para isso, mas depois ele percebe que o caminho é este mesmo, e ele vai. Paulo vai primeiro às sinagogas, os judeus sempre, não é? Mas depois ele percebe, realmente a minha chamada é para os não-judeus. Então era uma coisa surpreendente, uma coisa que ninguém esperava. Mas já era o plano de Deus, desde a eternidade, né? Que no momento certo era assim que ia acontecer. E então a igreja começou a se espalhar entre pessoas não judias, ou seja, entre os chamados gentios, as nações. Começaram a se converter não só os nobres e os religiosos, que eram do povo eleito, mas escravos. Ninguém pensaria, um escravo. Primeiro ele tem que se libertar, né? Não. Escravos se convertiam e serviam a Deus sendo escravos. Mulheres, né? Numa época em que a sociedade era machista e patriarcal, normalmente o homem se convertia, a família vinha junto e acabou. Ou melhor, se convertia, fazia uma decisão e a família acompanhava. Mas nós vemos no Novo Testamento exemplos, e sabemos da história também, que houve muitas conversões de mulheres, e os seus nomes aparecem. E são valorizadas. São valorizadas, sobretudo aquilo que Lucas escreve no Evangelho e em Atos. Ele valoriza muito a mulher e a conversão da mulher e a influência da mulher e a participação da mulher na vida da igreja. Amém? Então, nós vemos o cumprimento daquilo que lemos em João 3,16, que é um dos versículos mais conhecidos. Vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mundo, todo aquele que nele crê, sem limites, de cultura, de geografia, de raça, de povo, de condição social, sem limites. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, 2 Pedro 3, 9, para quem está a tomar apontamentos, nós lemos assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo, é paciente. Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O desejo de Deus é que todos tenham a oportunidade de chegar ao arrependimento, mesmo sabendo que desde do Antigo Testamento até hoje, muitos o rejeitaram e continuarão a rejeitar. Mas o desejo dele é que todos tenham a oportunidade de chegar ao arrependimento. Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4 da primeira carta: Deus quer que todos os homens se salvem. Então, o desejo mais profundo de Deus é esse: todos são convidados, todos são convidados.
sem exceção. O convite é para todos. Na verdade, se nós olharmos o Antigo Testamento, isso não é novo. As pessoas no Antigo Testamento é que não percebiam, e não perceberam, e não conseguiram viver. Mas um exemplo está em Ezequiel capítulo 18, 32. Ezequiel 18, 32. O profeta fala assim: não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. O desejo de Deus é que o homem se converta e viva. Viva a vida abundante e viva eternamente com Ele. Esse é o desejo de Deus desde sempre. Agora, é verdade que nem todos recebem o mesmo convite. Por quê? Como nós vimos na parábola, a acessibilidade não é a mesma. Quem está próximo, no tempo de Jesus, quem estava próximo do templo, tinha conhecimento da lei, do Velho Testamento, então estava culturalmente mais próximo, que tinha ouvido acerca de Deus, os profetas, as promessas, tinha mais acesso, não é? Então, a maior acessibilidade naquele tempo era assim. E no nosso tempo também. No nosso tempo, há aqueles que estão em ambientes onde mais facilmente têm acesso à palavra de Deus, há escrituras na sua própria língua, podem ouvir uma rádio cristã, há pessoas, talvez no emprego ou na escola, pelo menos uma ou outra que conheça Cristo. Então, há maior acessibilidade. E há muita gente que não tem esse mesmo acesso. Então, não é exatamente igual, mas é uma questão de ser mais ou menos acessível. No tempo de Jesus, nós temos uma sequência que é um plano de Deus que vai se desenvolvendo. Deus escolhe um homem. Ele não escolhe todos os homens, ele escolhe um homem chamado Abraão. Porque se ele escolhesse todos os homens, era uma confusão total, não é? Então ele escolhe um homem. Deste homem, ele constrói, edifica, dá origem a uma nação. Não são as nações todas, é uma nação. Outra vez, para não haver confusão, ele escolhe aquela nação. Vai ter a lei de Deus, vai preservar essa lei, vai ter o templo em Jerusalém, tudo isso prefigurando a chegada do Messias, do Cristo. E então, Jesus nasce com geografia, com cultura, com história, para fazer sentido, para nós entendermos e ser então pregado, ser então levado a todas as nações. Então é um projeto, é um plano de Deus que se desenvolve. E quem estava mais perto desses acontecimentos tinha mais acesso. Mas desde antes, a ideia era sempre o povo de Deus levar Deus a todos. Sempre foi essa a ideia de Deus. Até a chegada do Messias, em que isso se torna muito mais fácil, muito mais possível até. Mas a resposta de cada um é individual. A resposta é individual e obrigatória. Faz lembrar agora muitos eventos falam assim, inscrição gratuita e obrigatória, não é? Ou seja, não paga nada, mas tem que fazer a inscrição, senão não dá, né? E então, pronto, brincadeiras à parte. O reino de Deus é assim, a inscrição é para todos. Não, a inscrição não. O reino de Deus é para todos, desculpem. A resposta é individual e obrigatória. Cada um tem que dar a sua resposta. E tem que dar a resposta. Quando não responde, está a responder. Está a dizer não. Quando é indiferente e faz de conta, quando assovia para o lado, não é? E tal, não é comigo e tal, não sei o quê, é uma resposta. É recusa. Todos, sem exceção, têm que responder a esta. Responder s'il vous plaît, não é? RSVP, não é? Todos têm que, no final do convite, depois fazer aquilo que o convite exige para responder ao convite que Deus nos faz. Jesus, em Lucas, capítulo 3, versículo 24, ele diz assim, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. É preciso o esforço, é preciso uma escolha, é preciso querer, é preciso aceitar. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Mas se nós vemos bem no Antigo Testamento, isso não é nada novo. Quando o povo de Israel atravessa o deserto e vai entrar na terra de Canaã, Josué levanta-se como líder da nação e fala para o povo as seguintes palavras. Está em Josué 24, 15.
Se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se vocês não querem servir a Deus, então escolham outro. Repare, depois de tudo aquilo que eles passaram, não é? Um grande desafio. Mas Josué diz, olha, não querem, escolham hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, na Mesopotâmia, lá onde Deus chamou Abraão, ou então aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Os amorreus eram os povos da terra de Canaã. Os cananeus, ou cananitas, como queiram chamar, também eram chamados de amorreus. Escolham. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma escolha. Josué fez a sua escolha. E o povo disse que também fazia a mesma escolha. Depois, na prática, não foi bem assim. Mas eles também disseram, na altura, nós também serviremos ao Senhor. A resposta é individual e é obrigatória. Agora, aqui é um detalhe muito importante que nós devemos entender, que é que Deus já sabe qual vai ser a resposta. Esse é um detalhe muito importante. Eu já citei isso aqui, eu acho que a Débora ali não vai se importar de eu citar novamente. Não é? Uma vez em que nós, lá em casa, aqui na antena de quintal, ela miudinha, né, falou assim, olha, eu estava a pensar, Deus sabe tudo, então eu ia comer uma bolacha, mas agora não vou comer. Aí ela falou assim, não, mas espera aí. Ele sabia que eu não ia comer, que eu ia decidir não comer, então eu vou comer. E ela fez essa brincadeira um pouquinho na cabeça dela, e depois ela disse, olha, não vale a pena, Deus já sabe que eu vou querer, depois vou rejeitar, ele já sabe, então não vale a pena, eu vou comer bolacha, que é isso que eu quero, né? Né? Mas é assim mesmo, Deus já sabe. Ele não dirige, ele não fala, tu tens que comer bolacha, ou não podes comer bolacha necessariamente, nesse caso. Ele não dirige, não obriga, mas ele sabe qual vai ser a decisão. Ele sabe. Ele sabe qual vai ser a nossa decisão. A isso nós chamamos, teologicamente, de presciência, e também é um termo bíblico, a presciência. Deus sabe antes, tem conhecimento antes das coisas. Mesmo antes da fundação do mundo, Deus tinha conhecimento de todas as coisas. Acreditam nisso? Amém? Pedro fala assim na sua carta, primeira carta de Pedro, logo no início, quando estava fazendo a introdução, ele diz assim, eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, aos eleitos segundo a presciência de Deus. Eleitos segundo a presciência de Deus. Porque Deus já sabia. Aqueles que seriam convidados e aceitariam o convite. Ele já sabia. Então aqui podemos também entrar com outra palavra, outro palavrão, que é predestinação, ou predestinar. Curiosamente, essa palavra, a raiz dessa palavra no grego, não é? Que é porizo, também é a mesma palavra, tem origem a horizonte. O que é horizonte? Nós olhamos, é o fim, né? É o limite até onde alcança a nossa vista, é o fim. Então, o predestinar, ou predestinação, ou predestinado, a ideia é que há limites estabelecidos. Há limites estabelecidos. Por quem? Por Deus. Há limites estabelecidos. Deus estabelece os limites e os parâmetros da salvação. Amém? Estamos de acordo? Ele que estabelece. Deus vê quem irá corresponder e quem irá rejeitar o convite. Ele sabe. Ele vê e sabe. O convite, a chamada é para todos. Amém? Estamos de acordo? É para todos. Deus escolhe ou elege, entre aspas, aqueles que aceitam o convite. Aqueles que aceitam o convite, aqueles que ele já sabe que entrarão nesses limites predeterminados para a sua salvação. Há dois versículos muito interessantes em Romanos, capítulo 8. Romanos 8, versículos 29 e 30. Então, Paulo fala assim, olha, preste bem atenção nesse texto. Os que dantes conheceu, também os predestinou. Já que sabia, foi a esses que ele predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Reparem, ele os predestinou, aqui não está a dizer, embora também seja, ele os predestinou para a salvação, ou para estar no céu, etc. Para serem conformes à imagem do seu Filho. O destino é ser como Jesus, ser parecido com Jesus. Amém?
e o resto tudo vem por acréscimo. Amém? O resto tudo faz parte. Né? Sermos conforme Jesus. Aprendemos com Jesus. Né? Sermos transformados como Jesus. Amém? Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Então é uma sequência. Mas vamos voltar à nossa parábola. Mateus 22, os últimos versículos, a partir do versículo 11. Mateus 22, 11. Estamos juntos? Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, eu gosto desse amigo, né? Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E aqui essa decisão drástica do rei faz sentido quando nós percebemos que, de facto, a pessoa é muito abusada, não é não? Então, ele tem essa oportunidade. Eu, cada um de nós, somos os mais improváveis, não é? Aos olhos da parábola. Mas aí temos a oportunidade e aceitamos. E depois queremos dizer como é que deve ser. Eu é que quero fazer a minha maneira. Repare, que tipo de pessoas eram estas? Eram pessoas que viviam onde? Nas encruzilhadas, nos caminhos, não é? Aquelas pessoas mais improváveis. E vai lá buscar essas pessoas. São pessoas da rua, não é? Da estrada. Então, essas pessoas tinham condições de comprar vestes nupciais? Não. Porque a pessoa, à entrada da festa, não é? ela recebia a veste nupcial. Esta que é a vestimenta de hoje. Não é? Então essas pessoas receberam, mas um falou assim: eu não quero usar. Eu não quero. Vocês todos estão com a veste correta, mas eu quero ser diferente. Eu quero fazer a minha maneira. Não é? E não pode ser. Estamos nas bodas do Cordeiro, temos que nos revestir de Cristo. E é por isso que a palavra de Deus fala muito nisso, sobretudo as cartas de Paulo, em despirmos-nos do velho homem, com as suas práticas, os seus pecados, os seus hábitos mundanos, corrompidos. Despirmos-nos desse velho homem e nos revestirmos de Cristo, do novo homem que é transformado pela santificação do Espírito Santo. A Bíblia fala muito nisso. E foi isso que este homem não quis fazer. Ele quis estar na festa, quis fazer parte do reino dos céus, do povo de Deus, não é? Cantar aleluia, tal, né? Mas não queria vestir a roupa, não queria ter a vestimenta adequada, não queria se identificar com Cristo, não queria assumir a sua nova identidade em Cristo. Amém? Estão a perceber? Estão a me fazer entender? Ele não quis. E quando a pessoa não quer, não há outro remédio, senão ser excluída. Não há outro remédio. Porque aqui tem a ver com transformação, com mudança de vida. Nós somos chamados por Deus com um propósito para uma tarefa no reino dos céus, enquanto estamos cá. Não é? Não precisa ficar preocupado como é que vai ser lá. Vai ser maravilhoso, fantástico, mas não preocupa com isso. Por enquanto, vamos nos preocupar com o cá, não é? Com o agora, com o aqui. É vivermos o reino de Deus aqui. É sermos o reino dos céus aqui e agora. Identificados com Cristo, vestidos do próprio Jesus Cristo. Eu creio que o amor de Deus é perfeito e universal. Amém? Quantos estão de acordo? Vamos de novo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é perfeito e é universal. A Bíblia também diz em vários lugares que Deus não faz acepção de pessoas. Ele não faz. Para Deus todos são iguais. Mas a verdade é que uns têm mais acessibilidade e os que têm menos
Nós é que temos que fazer alguma coisa para mudar isso, não é? Para que o Evangelho chegue lá nos lugares menos acessíveis. Não é só longe de casa. Às vezes, perto de casa, há um gueto, há um grupo, há um povo, há uma família que é muito pouco acessível, não é? Então, a nossa responsabilidade cristã é ajudar a tornar o Evangelho mais acessível àqueles que têm menos acesso a Deus e a sua palavra. Nem todos recebem o mesmo convite, mas todos são convidados. Nem todos têm a mesma chamada, mas todos são chamados. Sem distinção. Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Ele tem um propósito. Ele tem uma ou mais tarefas que Ele quer realizar em nós e através de nós. E o desafio nesta manhã, para muitos de nós, é aqui e agora. Não no futuro, longínquo, um dia, talvez, quem sabe, mas aqui e agora. Há algo que só eu, só tu, só cada um de nós pode fazer para honrar a Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma. Aqui e agora há alguma coisa que só cada um de nós pode fazer. E essa é a nossa chamada para agora. Esta é a nossa chamada para agora. Vamos responder a esta chamada. Vamos cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? Antes de terminar, não queria deixar de dar oportunidade para alguém que, porventura, ainda não fez a sua decisão de entregar a vida a Jesus, porque tudo começa aí. Se nós não aceitarmos, nós ouvindo o convite, não aceitarmos o convite, o resto não pode acontecer. Não é? Não vamos ter possibilidades de estar na festa das bodas. Não vamos ter possibilidade de vestir a vestimenta correta. Temos que começar por aceitar o convite. E se há alguém nesta manhã aqui presente ou aí em casa que ainda não fez essa decisão, hoje é dia de salvação. Hoje é dia de reconhecer a necessidade que nós temos de ter uma relação com Deus por meio de Jesus. Arrependidos dos nossos pecados, da nossa indiferença, da nossa rejeição, como aqueles que nós encontramos na parábola. Arrependidos disso, entregar a nossa vida inteiramente ao Senhor Jesus. Amém? Onde estiverem, então, feche os seus olhos, ajoelhe-se, entregue a sua vida a Jesus neste momento. Amém? Enquanto isso, a igreja está a orar para que isso aconteça na vida daqueles que ainda não o receberam. Feita a sua decisão de entregar a vida a Jesus, procure irmãos e irmãs em Cristo com quem possa crescer juntos, né, e amadurecer na fé cristã. E para todos nós, nesta manhã, todos, sem dúvida, sem exceção, o convite de Jesus permanece. Para nós nos juntarmos a Ele no trabalho que Ele está a fazer no nosso meio. Juntarmos a Ele no trabalho que Ele está a fazer na nossa nação, na nossa família, no nosso local de emprego. Juntarmos-nos a Ele. Ele está a trabalhar sempre. Aceitarmos a sua chamada e nos envolvermos com Ele. Vivemos de acordo com a nossa eleição. Vivemos de acordo com esta escolha maravilhosa que Deus fez de antemão, né? Ele sabia que nós íamos escolhê-lo antes de o escolhermos, não é, Débora Lee? E Ele sabia que nós o iríamos escolher antes de nascermos. E se porventura alguém vai rejeitar por toda a sua vida, até o dia da sua morte, Deus também já sabia. Pai, nós pedimos que nesta manhã o Senhor continue a trabalhar no meu coração e no coração de todos nós, na nossa vida, para que entendamos isso, Senhor, que o Senhor nos convida, o Senhor nos chama, e é um privilégio tão grande, ó Deus. Nós temos uma vez ouvido a boa nova do Evangelho e temos a oportunidade, esse grande privilégio de escolher, de dizer sim. Ó Deus, perdoa as vezes que alguns de nós, e eu próprio, talvez dissemos não no passado, recusamos, rejeitamos. Pai, perdoa-nos, mas nós agora queremos viver em novidade de vida. Queremos, de facto, vestir a vestimenta, ó Deus, do reino dos céus. E estarmos identificados com Cristo, ó Deus. Estamos a viver conforme a imagem do Filho de Deus, de Jesus. Ser transformados pelo poder do Teu Espírito. Usa-nos também, ó Deus, como igreja, e cada um de nós em particular, para tornar o Evangelho mais acessível àqueles que, ó Deus, têm mais dificuldades, estão mais longe, que não têm tantas oportunidades. Ajuda-nos a fazer a nossa parte,
para que elas não dependam apenas da sua consciência e da natureza, mas possam também, ó Deus, ter a possibilidade de ouvir o Evangelho e fazer a sua decisão. Pedimos em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Que Deus continue a usar a sua palavra nas nossas vidas, a nos convencer. Se alguém gostaria de falar mais sobre esses assuntos, podemos fazê-lo, podemos marcar, encontrar para falar mais, mas vamos continuar a crescer no conhecimento do Senhor e da sua palavra. Amém? Deus abençoe lá em casa, tenha uma boa semana e até a próxima, que seja breve.